do Senhor, né? Eu já estava imaginando, né? Como vai sair essa voz para todo mundo ouvir. E glória a Deus. Glória a Deus pela vida de cada irmão que se encontra aqui essa noite. A gente sabe que as quintas-feiras são poucos, né? Porque muitos trabalham. Hoje é véspera de feriados, muitos estão indo viajar, né? Mas eu creio que a palavra que Deus colocou é para quem veio, né? E desde o início, eu falo assim que tem momentos que Deus quer nos repreender, né? E vem aquela palavra, né, com chicote, né? Para nos bater mesmo. Mas hoje, desde os louvores, né? Desde o princípio, não sei se você percebeu, o Espírito Santo está vindo para nos fortalecer, para nos consolar, para nos avivar, né? Então, eu creio que é o que a igreja está precisando nessa noite. E assim Deus confirmou essa palavra no meu coração, a qual o tema é permaneça, né? E a gente vai entender através da palavra por que desse tema, permaneça. Palavras, vamos lá comigo, livro de João, Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Versículo 1 ao 9. A mídia já colocou aí. Quem não achou pode estar... Quem não trouxe Bíblia, na verdade, né? Pode estar acompanhando aqui pelo telão. Que diz assim: depois disto havia uma festa entre os judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão, dentre enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. Versículo 6. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: queres ficação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Até aqui, irmãos. Só curva a sua cabeça, só um momentinho. Senhor Jesus, essa é a palavra, Pai, a qual o Senhor colocou no meu coração. E eu te peço, Pai, eu te peço que o Senhor tire todo impedimento, Senhor, que impeça, Senhor, dessa palavra entrar aos corações e trazer, Senhor, mudança, de vidas serem edificadas, curada, restaurada. Peço ao Senhor que repreenda, Senhor, no nome do Senhor Jesus, todo mal, Senhor Jesus, que vem para oprimir, todo mal que vem para trazer, querendo trazer dores, querendo trazer, Senhor, confusão, que caia por terra em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós possamos sair daqui, Senhor Jesus, Pai, fortalecidos, renovados através da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Essa palavra ela já é bem conhecida, acho que por todos, né? Conhecida como o paralítico no tanque de Betesda, né? Só que a Bíblia ela vai dizer que ali era um enfermo, né? No tanque de Betesda. E o que é Betesda, pastor? É casa de misericórdia. E nessa casa de misericórdia havia 5 alpendres. Né? E a gente precisa entender, né, o lugar, né, que isso estava ocorrendo, para a gente entender o que foi feito naquele lugar. Então, na casa de misericórdia havia 5 alpendres. O que são alpendres? Né? São varandas, como se fossem varandas, né?
colunas que faziam varanda ao lado do templo. Então, você imagina uma casa com uma varanda, né? Então, ao lado do templo tinha 5 varandas que acolhia essas pessoas, né? E o significado de alpendres na Bíblia, além, né, de varandas, é lugar de acolhimento e lugar de transição, né? Acolhimento e transição. Então, você guarde essa palavra na sua mente, né? Que na casa de misericórdia há acolhimento e transição. E ali naquele tanque de Betesda, em tempos, o anjo descia, agitava as águas, para que o primeiro que entrasse aquela água fosse curado, fosse sarado e fosse são, né? Então ele sairia dali transformado, ele não sairia dali da mesma forma que ele entrou. E eu creio que nós não iremos sair daqui da mesma forma que nós entramos essa noite. Nós sairemos aqui transformados, né, pela palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Mas o que me chama a atenção a essa palavra é que ali havia muitas pessoas, mas a Bíblia ela enfatiza somente o homem e também não diz o nome deste homem, mas diz que ele havia 38 anos naquela situação. Não é que ele tinha 38 anos, mas que ele estava naquela situação de enfermidade por 38 anos, né? E muitos, né, a gente ouve falar que é o paralítico do tanque de Betesda, mas somente a versão NVI que fala que é paralítico, né? As outras versões falam que é um enfermo no campo de Betesda. E quando alguns relatam sobre o paralítico, né, que ele vivia numa cama, Jesus fala, pega a tua cama e anda. Por isso que muitos têm como paralítico. Mas quando a gente vai olhar, quantas enfermidades não tira as forças da perna, né? A gente viu isso muito com a Covid. Pessoas ficaram muito tempo na UTI, muito tempo internado, pessoas que passam por grandes enfermidades, fica muito tempo internado, parado, perde as forças da perna, né? E depois tem que haver uma reabilitação, ali as fisioterapias, para voltar, né, a andar novamente, para ser fortalecido. E a gente não sabe ao certo essa enfermidade, mas que essa enfermidade parou, né, os movimentos da perna deste homem, e ali ele se encontrava por 38 anos. E nesses 38 anos, você paralisado, você enfermo. Eu costumo, quando eu leio a palavra, me colocar no lugar da pessoa, né, que estava ali. E quando eu me coloco no lugar dele, sobre uma enfermidade, parado, né, há 38 anos, o que eu penso? Uma pessoa triste, uma pessoa angustiada, uma pessoa sem esperança, né? Uma pessoa, muitas vezes, na solidão, como ele relata depois a Jesus, né? Não tenho ninguém que me coloque naquele tanque. Então, muitas vezes, vem essa solidão, né? A pessoa, como ele estava ali 38 anos, a situação, a vida financeira nem se fala, porque ele não pode trabalhar, né? Então, vivendo à mercê, né? Vivendo pela misericórdia do Senhor e pelo amor do próximo, esperando ali um mantimento, esperando uma vestimenta, né? E como ele estava na casa de misericórdia, ali ele estava recebendo esse acolhimento, ele estava recebendo esse cuidado. Mas, como pessoa, quem quer ficar na situação recebendo? Ninguém. Sempre a gente quer fazer, a gente quer dar. Então, quando uma situação vem para nos parar, né, a gente vê hoje a depressão, a ansiedade, a síndrome de burnout, né, as doenças psicológicas tomando conta. E esse homem, eu creio que não havia ser diferente. Mas o que me chama a atenção, tanto desse homem, quanto das pessoas que estavam ali, na casa, né, de misericórdia, o que me chama a atenção é a fé de cada um deles.
Porque se eles estavam ali, é porque era o último recurso que tinha. Ninguém fica parado num lugar tanto tempo. Ninguém fica esperando tanto tempo num lugar. Então, muitas vezes a pessoa procurou recursos de médicos, né? Procurou outros recursos, outras formas de ser curada. Quando não houve jeito, né? Ouve-se falar, ali desce um anjo e agita as águas, e quem desce as águas é curado. Então, era a única saída, era a única solução que aquelas pessoas tinham. Então, pessoas de fé, eu vou descer nessas águas e eu vou ser curada. E esses homens, essas pessoas permaneceram nesse lugar. E muitas vezes a gente tem o Senhor, que é o Deus do nosso, que é o Deus do impossível, e a gente não permanece nele. Eu não falo de templo, irmãos, porque a palavra diz que a gente deve congregar. Mas aquele que tem um relacionamento com Deus, ele também não deixa de congregar. Uma coisa, ela liga a outra. Não tem como fazer uma coisa, né? E ser outra. Então, o relacionamento no secreto, a pessoa que tem relacionamento no secreto, ela vai obedecer a palavra, né? Ela vai obedecer aquilo que as Escrituras dizem, não deixar de congregar como alguns têm feito. Então, essas pessoas, elas permaneceram naquele lugar. Elas não desistiram do milagre dela, não desistiram, por mais que era um de cada vez, né? Elas esperaram a vez dela chegar. Mas esse homem, de uma forma diferente, ele chamou a atenção de Jesus. Porque Jesus passando ali, e quando Jesus olha para ele, Jesus fala assim para ele: quer explicação? Eu imagino esse homem olhando, né, falando, alguém deu atenção para mim? Eu que estava aqui sozinho, angustiado, né, esperando há tanto tempo, alguém dando atenção para mim? E esse homem, ele não perde a oportunidade, e ele não sabia que era Jesus, né? E quando Jesus pergunta para ele, ele não perde a oportunidade de descrever que ele estava ali e que ele ia rastejando. Toda vez que o anjo descia, ele não desistia. Mas ele ia rastejando, mas outro entrava na frente dele. Mas mesmo ele sabendo que seria difícil ele entrar naquele tanque, ele não desistiu. Ele permaneceu ali. Ele não desistiu, né, daquilo que ele precisava. E ele deu toda a atenção a Jesus. Agora você imagina, você com foco em algo e chega alguém, né, perguntando, você quer ser curado? Acho que a pessoa ia falar, você está de brincadeira, né? Eu estou aqui para quê? Né? Mas ele foi educado, ele deu atenção a Jesus e falou exatamente, né, o que estava acontecendo naquele momento. E se ele não tivesse dado atenção a Jesus naquele momento? E se ele tivesse falado, não tire minha atenção porque eu estou de olho quando o anjo vai descer? E muitas vezes a gente está de olho nos movimentos. Deixa eu ali que está um movimento grande, deixa ali que algo grande está acontecendo. Mas o Senhor, ele sabia exatamente o que aquele homem precisava, né? Ele havia cura no movimento, mas o Senhor também curava ali no particular, no secreto, né? Então, o Senhor é aquele que libera cura, né? Que libera milagre, mas em todo tempo Ele quer um relacionamento conosco. E o que Ele procurou com aquele homem foi um relacionamento. Ele sabia, né? A palavra vai dizer que ele, sabendo que aquele homem estava ali há 38 anos, como ele sabia se ele estava somente de passagem? Né? Então ele sabia. Então esse é o nosso Deus, que Ele sabe o que nós passamos, que Ele sabe o quanto tempo nós estamos nessa situação. Ele nos conhece no íntimo, no secreto, né? E muitas vezes,
você se sente só. Você fala, Deus me esqueceu. Deus esqueceu do que eu estou precisando, há tanto tempo buscando, há tanto tempo clamando, e nada acontece. E nada acontece. Mas o Senhor é aquele que sabe, e Ele sabe o tempo certo de trabalhar. Porque o tempo é dEle, os planos são dEle e os propósitos são deles. E não cabe a mim nem a você questionar o Senhor. Quando Ele irá fazer, como Ele irá fazer, como que vai acontecer? O Senhor, Ele foi ao encontro daquele homem no secreto, no íntimo dele. Né? E no momento certo, que aquele homem deu atenção a Jesus, o Senhor falou para ele, pega tua cama, pega teu leito e anda. E esse homem deu atenção à palavra. Deu atenção à palavra liberada. Eu falo que eu já ouvi muitas pregações e quando fala que o que esse homem relatou a Jesus, muitos falam, esse homem estava dando desculpas. Porque hoje é o que a gente escuta muito. As pessoas estão dando desculpa, né? Estão dando desculpas. Aquele homem estava se desculpando a Jesus. Porque nós, na nossa agitação, no nosso dia, a gente não tem olhado para o próximo. Né? A gente não tem dado ouvido. Jesus parou para ouvir o que aquele homem estava passando. Ele parou para ouvir a necessidade do próximo. E muitas vezes a gente não para nem para ouvir. A gente olha superficialmente, não entende o profundo do que a pessoa está passando, né? E a gente quer colocar um decreto sobre a vida dela. Mas o Senhor é aquele que Ele dá atenção, né? E quando esse homem ele fala, ninguém ali, né? Não tenho ninguém para me ajudar. Muitas pessoas falam, não tenho ninguém para me ajudar. Mas se a gente olha para a situação, e eu vejo muitos dias de hoje, todos ali estavam precisando de uma cura. Todos ali estavam precisando de um milagre, todos desesperados. E muitas vezes, quando a gente está no momento de grande dor, é muito difícil a gente olhar para o próximo. É muito difícil a gente olhar a dor do próximo. Então, irmão, não coloque a culpa se fulano ou ciclano não ajudou, se fulano ou ciclano não fez, né? Porque todos estão precisando, todos estão passando por momentos difíceis, está sendo difícil para todos. E a gente não pode, né, olhar para o irmão, né, e esperar algo, porque o que o irmão tem a oferecer, né, ninguém ali tinha cura para oferecer para ele, mas o Senhor tinha. Então, olhe, né, irmão não me ajudou, mas eu vou para o profundo, vou para o secreto com o Senhor, porque somente o Senhor tem aquilo que eu preciso. Somente o Senhor pode me dar aquilo que eu preciso. E nós estamos vivendo num tempo que do muito individualismo, né? Mas eu creio que esse tempo é porque o Senhor, Ele quer uma profundidade maior conosco. Ele quer um relacionamento maior conosco, né? Então, a gente enxergar isso. É tempo que o Senhor está querendo algo a mais, uma profundidade maior, um relacionamento maior, que a gente precisa ali para o secreto, realmente com Ele, com o Pai, ter esse relacionamento. E quando Jesus ele fala a esse homem, pega o teu leito, né, e anda. Eu creio que quando esse homem ele ouviu essa palavra liberada, muitas coisas aconteceram ali no corpo dele. Eu vejo como quando a palavra é liberada, algo acontece, né? Eu vejo como eu imaginava o vale de ossos secos. Quando a palavra foi liberada, tudo começou a se mover, né? E começou a ganhar estrutura e se levantar. Eu creio que no corpo desse homem, quando a palavra foi liberada, ele já, algo aconteceu aqui dentro. Eu não sei vocês, irmãos, mas o pastor El estava comentando sobre essa oportunidade que a gente teve de trabalhar nos encontros, né? E nessa época, a gente fazia 21 dias de oração, das 10 às 11 horas da noite na igreja. Né? Era sacrificial, né? Cansativo, mas foram momentos assim
maravilhosos que a gente teve com o Senhor. E esse momento eu estava há 1 ano e pouco sem os dias de mulheres, né? Tentando engravidar, e as médicas falavam para mim, né? Por conta da síndrome do cisto policístico, será muito difícil engravidar, né? E a síndrome do cisto policístico, para quem não sabe, não é um problema do útero, mas sim uma resistência à insulina, e a síndrome só é um sintoma de tantos outros, a qual a gente precisa estar em constante cuidado, tratamento, né? E pode ocorrer de engravidar, haver um aborto atrás do outro. E eu estava nessa situação, mas eu não perdi minha fé, buscando ao Senhor, né? E estava sem os dias também por conta dessa síndrome, e há 1 ano e meio já. E teve um dia nessa oração que Deus deu direção ao pastor e disse: venham todos que vão trabalhar aqui na frente, que eu vou orar por vocês hoje. E ali a gente fez um círculo, o pastor orou por cada um, e Deus usou aquele pastor. A oração dele foi muito simples, ele só colocou a mão na minha cabeça e ele falou: cistos, saiam daí em nome de Jesus. Só foi isso. No mesmo instante, meu corpo queimava. E eu sentia que algo aconteceu. Eu cheguei em casa e falei para meu esposo: eu estou curada. Algo aconteceu nessa noite. E no outro dia, tudo voltou ao normal. Né? Com 1 mês, veio a gestação. Deus permitiu a gestação. Mas também assim, foi da vontade dele, com 6 semanas, levar. Né? Recolher. Né? Tive um aborto espontâneo. E isso foi algo muito difícil para a gente. No momento a gente não entendeu, mas também nos levou a mais profundo com o Senhor essa situação. O Senhor moveu muitas coisas nesse tempo. A gente abriu a nossa visão, a nossa mente para muitas coisas também, né? E eu não desisti. O meu esposo falava: se você não quiser mais engravidar, não tem problema, porque eu não quero te ver passando por isso de novo. Não quero ter esse sentimento de novo, porque o diagnóstico era de poder ter outros abortos, né? Mas eu falei: não, eu vou tentar novamente, porque o Senhor liberou a palavra, eu creio na palavra do Senhor. E a Bruninha está aí para a honra e glória do Senhor. É um milagre realmente, a Bruninha, porque o pastor também fez exames para fazer a vasectomia e foi detectado que os espermas não teriam velocidade para fecundar. Então a Bruninha realmente é um milagre, a promessa do Senhor sobre a terra, né? Porque os filhos não são nossos, né? É plano do Senhor, é para honra e glória dele, né? Os propósitos são dele, e Deus vai fazer o que quiser através da vida dela, em nome do Senhor Jesus. Então, amados, não desista dos seus sonhos, não desista daquele projeto, né, do teu milagre. Não desista daquela situação difícil, porque esse homem, ele permaneceu ali 38 anos enfermo. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que não foi só ele, né? A mulher hemorrágica, 12 anos naquela situação. E quando ela escutou falar de Jesus, ela, através da fé dela, falou: se eu somente tocar, eu serei curada. E quando Jesus estava passando ali, essa mulher, ela não se importou, né, com as pessoas que não poderia, né, naquela época, a mulher nesse estado estar no meio das pessoas, ela não se importou, mas ela teve firmeza e correu atrás do milagre dela. Então ela tocou no Senhor, e do Senhor saiu virtude, e ali ela pôde ser curada. E o que chama a atenção é que o Senhor, ele nos dá uma atenção assim extraordinária. Encontrou esse homem ali no cantinho dele, parou para dar atenção a essa mulher, né, quando estava indo para a casa de Jairo, onde a filha de Jairo já estava morta. Então ele poderia continuar andando, falou: não, eu tenho pressa porque tem alguém morto lá e eu preciso ir lá. Mas ele deu total atenção a essa mulher. E ali essa mulher foi curada da hemorragia, né? E também teve a identidade dela de filha restaurada, né? E
Quando a gente olha para a Bíblia também, Lázaro, 4 dias morto. 4 dias já. E quando Jesus chega, amigo, né? Por que demorou tanto? Jesus era meu amigo e ainda demorou tanto, né? Marta e Maria ali já chorando. E Jesus pede para Marta, Marta, remova a pedra. E Marta, mas Senhor, já está cheirando mal. E muitas vezes tem uma situação que já, aos nossos olhos, está morta, está perdida, já não tem mais jeito, já está cheirando mal. Né? Como diz Marta, mas o Senhor insiste, Marta, remova a pedra. Por que Marta? Porque Deus escolhe aqueles que muitas vezes estão com o coração incrédulo do que pode acontecer. E quer usar a tua vida para ver o milagre acontecer na sua frente, ou na sua vida e através de você. Então, o Senhor olhou para Marta e falou, Marta, remova. E quando o Senhor, tudo através da palavra do Senhor, né? Ele só dá a ordem, Lázaro, venha para fora. E ali todos podem ver, né? Que o Senhor é sobre a cura, é sobre a doença, que o Senhor é sobre a morte, que o Senhor é sobre qualquer situação. Né? Então, muitas vezes o nosso coração está fechado com essa pedra da incredulidade. Né? Com essa pedra já ali adormecida, muitas vezes você está vindo cultuar, mas no teu coração não tem mais jeito. Já está cheirando mal. Eu vou parar de orar, eu vou parar de buscar. Quer saber? Eu já desisto. Mas o Senhor, Ele nos chama hoje, né, para permanecer, para continuar firme, para não perder a fé, não perder a esperança, arrancar a pedra da incredulidade, né? Porque a palavra de Deus nos fala, se credes, verá a glória do Senhor. Em nome de Jesus, eu comentava até no discipulado com os jovens, né? Se desistimos, né, de alguém, de alguma pessoa, de alguma situação, se nós falarmos que não tem mais jeito, será que é ao Deus Altíssimo que nós estamos servindo? Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. E a nossa boca, nós temos que profetizar que tem jeito sim, né? Que para Deus nada é impossível. Então, como naquele vale de ossos secos, profetiza. Então, nossa boca profetiza que tem jeito, que vai haver mudança, que vai haver cura, que vai haver libertação, né? Que aquilo que já não tinha mais jeito, que estava perdido, né? O Senhor, Ele faz todas as coisas novas. E quando esse homem, voltando aqui para a palavra, esse homem, ele saiu carregando a cama, né? Ai, mas pastora, não podia deixar a cama lá? Tanto tempo naquela cama. Acho que já estava com um cheiro mal também, né? Muitas vezes a gente quer deixar para trás, né, aquilo que Deus fez na nossa vida. Mas o Senhor fala, carrega o seu testemunho. Testemunha aquilo que Deus fez sobre a sua vida. Acho que muitos já ficam indagados do meu testemunho, né? Mas um dia o Senhor falou para mim, muitas vidas serão alcançadas através do seu testemunho. E eu não me canso de contar o meu testemunho, aonde eu estou, né? Eu não canso de contar, não para minha glória, mas para a honra e glória do Senhor, né? Porque se eu estou aqui, é porque o Senhor teve misericórdia de mim, porque nem aqui era para eu estar. Então, que você não desista, que você permaneça e continue firme buscando ao Senhor, né? Porque os planos deles são melhores e são maiores que os nossos. Então, que cada um de nós venhamos sair daqui com a nossa fé firme, crendo no Senhor, buscando ao Senhor, permanecendo firme, porque como o Senhor chegou àquele homem, de repente ele chega e muda a situação, mas também de repente ele vem buscar a noiva. E quando eu falo permaneça,
se aquele homem tivesse saído daquele lugar? Como as virgens prudentes, elas permaneceram porque elas estavam, né, ali com o seu azeite. Mas as nécias saíram dali para buscar em outro lugar. E perderam a vinda de Jesus. Perderam o grande dia. Né? E se esse homem não estivesse ali daquele lugar? Então o Senhor, Ele sonda o nosso coração e Ele vê até onde a gente vai crer, até onde a gente vai continuar, até onde, né, Ele vê o nosso esforço, como aquele homem, né, quando eu vou, outro entra no meu lugar. Senhor, eu estou arrastando, estou indo arrastando, mas eu estou permanecendo, estou aqui. Eu não vou parar de acreditar no meu milagre, né, que eu posso sair daqui curado. E esse homem, mesmo arrastando, ele permaneceu naquele lugar. Então, que você também permaneça na presença do Senhor, porque em qualquer momento Ele vem buscar, porque a gente quer cura, sim, que é muito ruim viver enfermo, mas o que mais importa é a nossa salvação. E qualquer momento o Senhor vem nos buscar. E se nós não estivermos preparados neste momento, então o que eu quero deixar para a igreja hoje, permaneça, porque em qualquer momento o Senhor chega. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vou convidar os irmãos a se colocar de pé.